Bem-vindo a todos aqui no podcast Sem Alienação. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro Maléfico pelo Design. Design de interação que te leva à tentação. Hoje a gente vai falar sobre o Pecado Capital, né? Um livro baseado em pecados capitais, para quem não viu os outros episódios, recomendo. E o episódio de hoje é sobre a ira, o capítulo da ira do livro. Para quem não viu os outros episódios, esse livro ele fala sobre como que empresas conseguem usar conceitos de design da natureza humana no design dos aplicativos, de celular, de sites, produtos, serviços, como que as empresas conseguem entender o ser humano, usando os pecados como uma referência, e baseado nisso, o que elas conseguem fazer, o que elas fazem contra ou para você, tá? É uma mistura dos dois. Não só empresas, como outros indivíduos e grupos, tudo mais, né? Esse podcast aqui, então, é sobre esse pecado capital em específico. Se você não viu os outros episódios falam de outros pecados capitais, o livro separa sempre, cada capítulo é um pecado capital, e baseado nisso ele vai definindo algumas ideias, alguns conceitos ali. Sobre a ira, né, a gente tem que definir um pouco o que é a ira, quando e como que ela é causada. A ira, o autor define que ela é causada por um evento que outra pessoa ou outra coisa é responsável. Aconteceu algo com você, mas esse algo que aconteceu com você veio porque uma outra pessoa fez algo pra você, ou alguma outra coisa. Ela é uma força um sentimento ali, uma força que te motiva a agir, a agir positivamente em relação a alguma coisa, né? Quando você tem algo para fazer, dá ira. Quando você não tem o que fazer, dá um sentimento de tristeza lá. O autor dá uma diferenciada, tá? Então tá, ira você tem um alvo bem definido, você consegue canalizar essa energia, digamos assim, esse sentimento para essa coisa, para essa pessoa. Tá? Isso vai ser importante mais pra frente, que a gente já vai comentar já. Um primeiro ponto que o autor traz sobre como que as empresas usam a sua ira contra você ou para você, né, dependendo do caso, dependendo da interpretação, é que elas usam o humor para tentar amenizar, para tentar desviar sua ira. Como assim? Quando você tá. Isso é bem clássico. Quando você tá usando alguma plataforma online, algum sistema, alguma coisa, e dá problema, às vezes aparece, dependendo do que você está usando, às vezes aparece uma figurinha cômica. Uns bichinhos, aparece uma mensagenzinha assim, com um desenho, falando dos nossos hamsters não estão trabalhando o suficiente. Eles dão uma brincada nessa situação. E por que fazem isso? Porque quando o sistema não funciona, você pode razoavelmente esperar que as pessoas vão ficar iradas com isso. Elas vão ficar, não necessariamente estragar tudo na casa delas, digamos assim, mas vai provocar um sentimento ruim. Por que colocam aquela figurinha bonitinha, aquele desenho, aquela mensagem, aquela piada, aquela coisa engraçada? Porque, como você espera que a pessoa vai estar agindo de uma maneira muito ruim, se você colocar algo com um certo humor, um humor leve, ou alguma coisinha mais simples, você consegue amenizar a ira da pessoa. E fazem isso. Só que não fazem isso sempre. Você vai falando assim, mas isso aqui não é sempre. Às vezes dá problema lá e é uma mensagem toda respeitosa, uma mensagem sem humor, sem nada. Sim, o autor comenta sobre isso. Que as empresas não podem usar humor a todo e qualquer momento, para todo e qualquer problema, tá? E alguns serviços tipo assim, vamos supor assim, um banco, se o banco vem com uma mensagem engraçada pra você, dizendo que o teu salário não caiu na conta, que você não conseguiu puxar a informação, não conseguiu realizar o pagamento, pô, isso não é divertido, tá? É, esse tipo de situação é muito mais delicada. Então, a maneira como as empresas acabam tratando é diferente. Então, assim, existe o contexto, mas não é sempre, tá? Eles sabem que a sua ira vai vir naquela determinada situação e tentam amenizar isso usando alguma mensagem de humor. Um outro ponto que o autor ele traz é que pequenas mudanças protegem a empresa, protegem um grupo, protegem a pessoa contra a ira dos outros. Isso eu já vi acontecendo em algumas situações, mas não necessariamente com a ira, tá? Com um sistema mais semelhante, algo como revolta também. Qual que é a ideia aqui? Vamos supor lá, você tem uma plataforma grande e você acessa essa plataforma todo dia. Do dia pra noite, né? Da noite pro dia, quando você vai acessar aquela plataforma novamente, você tem uma total mudança do visual da plataforma. Você tem que reaprender a usar o site, você tem que reentender os botões, tá tudo diferente, tudo diferente.
a mudança ela provoca um sentimento ruim, porque é diferente, é um desconforto, no mínimo um desconforto, digamos assim. Para muitas pessoas é um sentimento ruim. E se você olhar em fóruns ou coisas na internet, você vê que as pessoas começam a reclamar, e reclamar muito, e até xingar a empresa às vezes. E qual que é a ideia? A mudança provocou ira, que é muita mudança muito súbito. Se as mesmas mudanças, exatamente as mesmas, acontecessem ao longo do tempo, em 6 meses, não precisa nem ser tanto no mundo moderno, assim, talvez até menos. Mas assim, fosse feito ao longo dos dias, ao longo dos meses, de semanas e meses, as mesmas mudanças não provocariam esse sentimento. Como fez da noite pro dia, provoca um sentimento ruim. E as pessoas reclamam na internet. E isso eu já vi várias e várias vezes acontecendo. Principalmente em rede social, essas coisas assim, eu já vi acontecendo. Então, para a empresa se proteger da ira das pessoas, o que ela faz? Ela faz exatamente o mesmo processo espaçado ao longo do tempo. Tem motivos para isso, tá? Não só proteger contra a ira das pessoas, mas tem motivos técnicos para fazer isso também, porque é menos mudança, menos problema, menos coisas, menos chances de coisas darem errado, né? É minimizar o risco. Mas também fazem isso na questão de como para lidar com os seres humanos por detrás da outra tela, digamos assim. Isso aqui também tem uma parábola que eu acho bem, bem legalzinha, assim, eu acho que dá pra gente trazer aqui nesse contexto, que é a parábola do sapo escaldado. É uma parábola, tá? Se é real ou não, não interessa muito, e também não é um negócio muito legal pra gente ficar testando, mas é meio cruel, na verdade. Mas a parábola do sapo é o seguinte: se você pegar um sapo e botar numa panela com água fervendo, o sapo vai tentar fugir, certo? O negócio tá fervendo, não tá legal. Mas se você pegar o sapo, bota na panela, com a temperatura ambiente, temperatura morna ali, normal. E você aos poucos ir aumentando a temperatura da água, você cozinha o sapo e ele não tenta fugir. Porque o sapo não percebe, né? De novo, isso aqui é uma parábola. Se acontece isso na vida real, não nos interessa aqui, tá? Eu nem fui atrás, porque não é um negócio que vai agregar pra ninguém aqui. O que interessa é o seguinte, que pra gente, pra mim, pra você, pra todo mundo que tá assistindo, tá ouvindo aqui, que se muita mudança acontecer ao longo do tempo, e não de uma hora para outra, se as mudanças acontecerem ao longo do tempo, a gente tende a aceitar. Porque a mudança é pequena, é baixa. E essas pequenas mudanças vão acumulando e no fim das contas você vê que mudou tudo, tá? Tem outros assuntos que eu acho que é um pouco mais pesado pra gente comentar nesse caso de pequenas mudanças que causam transtorno na nossa vida, tá? Mas coisas meio pesadas ali que eu acho que não vale a pena comentar nesse episódio de hoje. Mas possivelmente tem questão de alguns relacionamentos abusivos e tudo mais, acaba entrando nessa questão, tá? Porque não acontece tudo de uma vez. Porque acontece tudo de uma vez, sabe? A pessoa percebe que tem algo errado e pula pra fora, mas se for aos poucos, talvez não. Pequenas mudanças não causam a ira na gente, não causam um transtorno, não causam um mal-estar. Mudanças, as mesmas mudanças ao longo do tempo, não causam. Uma das coisas que as empresas fazem, ou com grupos, pessoas e tudo mais, é que se utilizam de argumentos metafísicos. E aqui o autor ele coloca metafísico assim, mas ele não define muito bem o que é o metafísico pra ele ali e tal. Não deixa muito claro, na verdade, o que é, tá? Eu não tenho certeza se existe uma definição boa para que poderia ser usado aqui. O autor só coloca ali, metafísicos. Qual que é a ideia aqui? Se você tem uma empresa que quer te vender uma parada, ou um produto, um serviço, alguma coisa, e ela usa argumentos metafísicos, você não consegue usar raciocínio para diretamente desprovar a ideia da empresa. Então, qual que seria aqui a ideia do argumento metafísico ou não? Só para ilustrar um pouco melhor. Você tem a ideia lá do criacionismo e você tem a ideia da evolução. Se você botar duas pessoas, que cada um acredita numa dessas duas aqui, para debater entre si, a do criacionismo, pelo que parece, tem que usar os argumentos metafísicos para conseguir fazer a argumentação, em parte. E qual que é o problema? Um não aceita o argumento metafísico e o outro aceita. E aí você tem um certo conflito nesse negócio. De novo, tem argumento que o pessoal tenta fazer do criacionismo que não é metafísico, mas isso aqui não é o caso, tá? Ok? Depois a gente vê. A ideia aqui é que se você tem duas pessoas que um fala, digamos assim, uma língua, uns argumentos metafísicos e outro não tem como a coisa bater. Trazendo isso para a empresa, o que isso significa? Sempre usar um argumento metafísico contigo, você não consegue dizer que esse produto não funciona, que esse remédio não dá certo, que esse negócio não vai funcionar. Você não consegue dizer isso, porque é argumento metafísico, entendeu? É, então é um negócio meio complicado. Normalmente esse grupo ele vai tentar fazer o argumento, a prova do argumento para com o outro.
o ônus da prova no outro, né? Então, se eu faço um argumento metafísico, eu falo que você tem que provar o que eu acabei de falar. Esse negócio é ruim, tá? Não é adequado, é errado, na verdade. Se você afirmou algo, você tem que provar aquilo ali, você não pode jogar para o outro provar que você tá errado ou coisa do tipo, né? Então, se eu falei algo, eu tenho que provar. Se eu acusei uma pessoa de alguma coisa, eu tenho que provar que a pessoa fez o que eu tô falando. Eu tenho que sempre dar a prova. E aqui caem alguns contra, tá? Contra alguns movimentos aí que eu já vi, que eu não vou citar os nomes, mas eu já vi, dizendo que as pessoas sempre são inocentes e tudo mais, tá errado, né? Ah, esse grupo de pessoas sempre vai estar inocente porque o tipo de crime que está sendo acusado é um crime muito, muito ruim, muito anti-humano, muito nojento, muito grande, não sei o que lá. E aí, porque essas pessoas estão se dizendo de vítimas, então você tem que acreditar, tá? Isso aí tá errado, tá muito errado, na verdade. É um perigo, tá? Ele é errado no sentido teórico ali da coisa, no sentido mais racional, né? Você não pode simplesmente ouvir qualquer pessoa, porque senão pode causar muitos problemas. E causa, tá? E causa. Eu não vou falar exatamente desses assuntos esses mais específicos, porque não faz parte do episódio. Mas o ônus da prova é sempre em quem acusa. Se a empresa está falando que algo é feito, se esse produto ele realmente causa o que ela está falando que realmente causa o que ela fala, então ela tem que provar, tá? E aqui começam algumas coisas a ficar mais delicadas, né? É, a gente vai fazer um episódio mais específico sobre isso, falando a questão do açúcar, açúcar refinado, açúcar branco, e mais especificamente de um livro que fala sobre esse assunto, né? E também, argumento nesse nível, assim, a empresa ela fala que o açúcar faz algo, ela não prova, só que ela vende o açúcar como se estivesse realmente fazendo aquilo. Sendo que o livro, durante toda a argumentação do livro e as provas que o livro faz, tá fazendo às vezes o contrário. Não tá produzindo saúde, não tá ajudando as pessoas, não tá, sabe? Então, de certa forma, argumentos metafísicos e também apelo à autoridade, tem umas outras coisas lá envolvidas. Aqui, o que nos interessa é que fazem argumentos que não estão coerentes. Inclusive usando atores, tá? Pessoas vestidas, sei lá, com jaleco, falando que isso coisa é bom pra você, que não sei o que e tal, fazem isso. Então a ideia é que te convencem a comprar um produto, vamos supor assim, um suplemento, alguma coisa assim, não te provam que o negócio funciona, mas usam. Eu sou um médico, trabalhei tanto tempo na área, esse grupo de pessoas aqui não quer o teu bem. São argumentos puxa um pouco pro metafísico, digamos assim. Porque a pessoa não consegue provar que aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, não querem o seu bem, digamos assim. É bem delicado algumas coisas. Entra um pouco naquela questão da coisas conspiratórias, mas não tão conspiratórias assim, tá? Ele entra um pouco ali. Não tão conspiratórias, porque algumas coisas podem ou não ser verdade ali. Mas aí, outro caso. Enfim, essa parte do argumento metafísico, o autor ele dá uma comentada por cima ali, fala uns exemplozinhos e passa pra frente, né? E ele já passa pra frente na parte da anonimidade. Que pessoas anônimas são encorajadas a se comportar de uma maneira meio. A demonstrarem comportamentos reprimidos. A ideia aqui é que o anonimato permite um comportamento que o ser humano faria se ele fosse mais livre, digamos assim, um pouco mais livre. Você vê isso bastante na internet, em sites que deixam as pessoas serem anônimas ou pseudo-anônimos, né? E a pessoa vai lá e comenta. Até os trolls na internet, o pessoal usava bastante termo antigamente troll. Não sei se usam ainda, mas enfim. É, esses comportamentos anônimos, ele demonstra mais ou menos o que o ser humano faz, ou o que o ser humano falaria numa situação. Porque você não tem a cara da pessoa, ou você pode mandar uma mensagem e fugir do chat, digamos assim. Você manda mensagem, ninguém tá ali pra te reprimir na hora, você já sai do negócio. Aquela comunicação assíncrona, que é uma vantagem, mas de certa forma a pessoa faz e fala coisas que talvez ela não faria na cara da pessoa. Que as comunidades, elas às vezes têm regras, né? Então, você está nessa comunidade na internet aqui, nesse site, nesse blog, nessa coisa aqui. E aqui tem regras. E essas regras, apesar de não ser algo que você consegue efetivamente forçar as pessoas a agirem daquela maneira, o grupo, de uma maneira geral, existe, tá junto por causa. Porque tem regras, mas também porque as pessoas estão por um objetivo mais ou menos comum naquela comunidade. Existem diversas comunidades na internet. Você não vai pegar uma pessoa de uma comunidade e vai enfiar na outra assim do nada. As pessoas não fazem isso, elas vão atrás das comunidades. E as pessoas tendem a
seguir as regras da comunidade. Então, aquelas regras da comunidade que as pessoas meio que voluntariamente ou não voluntariamente aceitam, normalmente aceitam, tá? Tem pessoas que nem lê as regras, mas as pessoas leem normalmente, entendem o que fazer, o que não fazer, você tem um bom julgamento prévio, você não precisa nem ficar lendo todas as regras, mas você já tem um julgamento prévio ali de como que funciona a coisa, e o grupo caminha, o grupo funciona. Tanto que às vezes tem os moderadores lá, tal, que reprimem ou banem, desbanem, essas coisas assim, né? Mas usualmente você vê o comportamento das pessoas no anonimato. E o poder do anonimato é muito forte. Por que o anonimato é forte? O que o ser anônimo influencia pra você ou pra outra pessoa? Se tu vê o que as pessoas fazem quando elas estão em bando, você começa a entender um pouco mais. Então você pega. Às vezes sai notícia disso aí, multidão, massacre, não sei o que lá, multidão faz não sei o que, destrói, não sei o que lá. Aquele negócio de futebol, que volta e meia no Brasil acontece também, torcida de futebol. É muita gente, você meio que perde quem tá fazendo o quê. Então tá todo mundo meio que junto fazendo um negócio. Por isso que também fazer algumas leis, algumas coisas na hora de serem aplicadas são um pouco mais difícil nesses casos. Porque às vezes eles pegam uma sentença e querem botar a sentença pra todo mundo, mas não é assim que funciona a coisa, tem que ser individual. Tem uns problemas assim, sabe? Então, qual que seria a sua contribuição, né? Tem uns questionamentos a mais, não sei também. O que interessa pra gente é o seguinte, que no anonimato, nosso comportamento é diferente. O meu comportamento, o teu comportamento, o nosso comportamento tende a ser diferente. Não que ele vai ser diferente, não que você vai ser um ser humano horrível quando você está no anonimato. Só que ele tende a ser diferente. Empresas podem ou não usar isso a favor delas, ou para você, né? Te ajudar nesses momentos e tudo mais. É importante o anonimato, tá? Tem muita situação justa, honesta, um negócio que você tem que realmente ter o anonimato. Não estamos aqui para falar sobre elas, mas existe e é importante. Então, tá aí mais uma funcionalidade que a internet permite. Ela permite que você seja anônimo ou permite que você, né, fale quem você é. Então, é interessante isso aí. A figura da autoridade, esse aqui é um experimento bem, bem bacana que fizeram, e o livro comenta sobre, que é o experimento da autoridade. Como que a autoridade consegue remover a responsabilidade individual para uma determinada ação? Qual que era o problema que os autores estavam tentando pesquisar lá, os pesquisadores? O que eles estavam tentando entender? Um pesquisador, ele tinha uma hipótese, ele tinha uma ideia. Ele falou o seguinte: lá dos alemães lá na guerra, lá o grupo, né, específico, que eu não sei se eu posso falar o nome por causa da plataforma, mas enfim, aquele grupo alemão lá específico, eles só fizeram o que fizeram, os militares, os generais e tudo mais, eles só fizeram as coisas horríveis que fizeram, porque eles não tinham essa questão de. Eles realmente são seres humanos ruins e eles fizeram porque queriam, tá? O argumento deles, para eles se defender, eles estavam falando que, não, porque eu só segui ordens. Eu sou um militar, general, aqui, não sei o que, eu só segui ordens, só segui ordens. Eles queriam tirar punição, uma punição talvez jurídica, e tirar um pouco da responsabilidade moral deles, do que eles fizeram, dizendo que eles estavam seguindo ordens. Então o pescador veio com essa ideia, ele falou assim, vou fazer um teste, e nesse teste que eu vou fazer, a minha expectativa é que as pessoas não vão fazer coisas cruéis. Que as pessoas vão se responsabilizar pelas suas ações, elas não vão realizar coisas cruéis. Quem vai realizar coisas cruéis? O 1% da população. Então, de 100 pessoas que eu testar esse negócio, que uma pessoa vai fazer coisa cruel. As outras 99 não vão fazer. Essa é a minha hipótese. Aí você, né, qual que é o teste, qual que é a validação que o pesquisador quis fazer, qual que é o experimento. O experimento era o seguinte: você tinha duas salas. Você tinha uma pessoa que supostamente estava aprendendo, estudando, aprendendo. E do outro lado, você tinha a pessoa que ia aplicar um choque. Tinha como se fosse um estudo com choque ali. Então a pessoa lá, o aprendiz, ele tava tentando fazer um negócio, toda vez que ele errasse, ele tomava um choque. Então ele foi lá, respondeu errado, não sei o que lá, toma um choque. E o choque vai aumentando. Então são duas pessoas, quem tá aprendendo e quem tá dando choque. Quem tá dando choque é realmente a pessoa que tá sendo estudada. É realmente a pessoa que tá ali sendo experimentada no experimento. Ela não sabe que ela tá no experimento. Ela não sabe que tudo isso é falso. Ela não sabe que quem tá do outro lado não tá aprendendo, tá encenando. E toda vez que o choque é aplicado, a pessoa finge que sentiu dor. Ela finge que tomou um choque, ela finge um desconforto, ela dá um grito, berra, não sei. Então, a pessoa, por exemplo assim, eu fui lá na sala e eu tô sendo experimentado, só que eu não sei disso. Aí eu sou instruído por um pesquisador aqui do meu lado. O pesquisador fala, toda vez que a pessoa errar, você dá um choque. E vai aumentando o choque, vai aumentando o choque. A ideia do experimento é, até quando que eu, que tô aplicando choque, mas não sei que tô sendo experimentado, até qual o número do valor do choque que eu vou aplicar. Então eu vou parar em 100 volts, 200 volts, 400 volts, eu vou parar quando?
Esse é o experimento, esse é o teste. A hipótese do pesquisador, então, era: ninguém vai aplicar um choque muito forte, ninguém, as pessoas vão parar. Porque quem tá ensinando do outro lado lá, o outro que tá ajudando o cientista, né? O outro lá, ele finge que ele tá tomando choque e ele vai começar a implorar, ele vai começar a talvez chorar, ele vai ficar mudo, vai ficar no silêncio, ele vai encenar como se a coisa fosse real. Pra ver o comportamento da outra pessoa. Será que a outra pessoa vai parar? Será que ela vai se responsabilizar pelas ações dela? E qual que é a ideia? Como você tinha essa questão da responsabilidade, o cientista que tá aqui tá me instruindo a continuar a dar o choque. Enquanto eu tava dando choque, eu via que a outra pessoa tava desconfortável. E eu começava assim: será que eu continuo isso aqui? Aí o cientista do meu lado falava: não, pode continuar. É assim o experimento, continua, tá certo, não sei o quê, pode continuar, não tem problema. Aí ele queria ver assim: será que eu vou me responsabilizar e falar assim: não, eu não vou continuar porque a pessoa tá sofrendo, ou eu vou continuar? Ouvir o que ele tá falando e vou continuar. Porque eu tenho responsabilidade nisso. Pô, é eu que tô mexendo o negócio ali, é eu que tô dando choque. É eu posso parar agora. Né? Eu posso me movimentar, gritar, eu posso fazer isso pra tentar, né, salvar outra pessoa, digamos assim. Pra parar o experimento, mas salvar outra pessoa, ajudar outra pessoa. Será que eu faria isso? Né? Esse era o experimento que fizeram. Será que as pessoas vão parar? E qual que é o dado? O cientista achou que as pessoas todas, ou praticamente todas, iriam parar. 99% ia parar. 1% ia continuar, ia chegar até o final. E a descoberta dele foi, assim, abismal, totalmente diferente do que ele prediziu, né, que ele acreditava. E o número final, um experimento que foi reproduzido depois, então não é só aquele caso, eles reproduziram o experimento outras vezes também, outros grupos, se não me engano. E eles acharam que por volta de 60 a 70% das pessoas vão até o final. Então, ó, pessoas que nem eu e você, selecionadas assim, ó, da rua ali, aleatório, 60 a 70% das pessoas chega até o final da voltagem. E o final da voltagem, o autor ele deixa claro que o encenador, né, a pessoa que estava encenando, que estava tomando choque, a pessoa começava a implorar, começava a chorar, começava a fazer um alarme mesmo, áudio, né? Fazia como se estivesse realmente tomando choque. E ainda assim as pessoas chegavam até o final. O final, teoricamente, mata a pessoa, pelo que eu entendi ali. Então, é quase como se 60 a 70% das pessoas matariam outra, né? Ou chegariam próximo a isso, cometer um assassinato quase ali, porque tem uma pessoa com autoridade do seu lado afirmando que você pode continuar, que esse é o experimento, que não tem problema, que não sei o quê. Essa dissociação moral acontece. E veja, não adianta eu e você a gente olhar pra esse negócio e querer julgar as pessoas, querer falar assim: ah, mas eu sou diferente, eu não faria isso. Não. Eu e você, que nem essas pessoas, a gente tá dentro desses números aí. É pessoas que foi tiradas da rua, colocaram ali e a pessoa fez as ações. Qual que é a conclusão? O que os generais estavam falando tem um fundo de verdade. Eles realmente só estavam seguindo ordens. Porque isso é o que o ser humano faz. Aí você vai falar assim: pô, você tá defendendo o general? Não tô. Fizeram besteira, a responsabilidade moral existe. Ele tava lá dando choque, a responsabilidade moral é dele. O general fez o que fez lá e a responsabilidade é dele. Mas o fenômeno da dissociação moral existe. E esse aqui é um fenômeno bem interessante. Você se dissocia das suas ações porque tem uma pessoa com autoridade falando que você pode fazer aquilo. E aí você fala: não, se der problema, a culpa não é minha. Seria nesse sentido. Não, se o cara morrer do outro lado, a culpa não é minha, é do cientista aqui. O cientista falou que eu podia, né? Pô, mas é você que puxou a alavanca, é você que puxou o medidor, a alavanca. Um negocinho ali. É você que fez a ação, né? Então é peculiar isso, é bem doido. Essa dissociação moral também acontece, como eu falei, ali em grupos. Eu já vi uns casos bem feios, assim, no noticiário e tudo mais, de linchamento, assim, né? De coisa de rua e tal. E independente do motivo, tá? A dissociação moral ela acontece. Individualmente, talvez a pessoa não faria o que fez naquela multidão ali. Mas porque tá na multidão, tem um anonimato, tem todas as pessoas que estão fazendo, tá todo mundo junto ali, faz um efeito manada ali bem peculiar, tá? Então é coisa a se pensar. Pessoas que nem eu e você na rua puxam um negócio até o final que chega ao perigo de matar uma pessoa, digamos assim, né? Por causa da dissociação moral, da falta de responsabilidade sobre as próprias ações, digamos assim. Isso é bem importante. E, de novo, se isso acontece na gente, na nossa cabeça, alguém pode acabar entendendo isso e fazer algo contra ou para nós. E daí vem todo o porquê do livro, né? Isso, de certa forma, está associado com. Tem essa questão da autoridade, né?
como próximo ponto, e acho que a gente comentou isso em outro episódio, ou algo semelhante, mas a figura de autoridade, ela mexe com a gente, né? Então, a autoridade fala que você pode fazer algo, que você deve, que você merece e tudo mais. Isso acontece em propagandas, né? A propaganda fala assim, você merece uma vida melhor, você merece uma comida não sei o quê, você merece esse doce, esse negócio. Esse merece, né? Como se a empresa ou o produto conseguisse realmente te dar aquilo ali. Você merece um bom jantar, você merece um doce, você merece um chocolate, você merece um não sei o quê. Estão usando uma autoridade que eles têm percebida na nossa cabeça para te dizer algo sobre a sua vida. Sendo que eles nunca viram quem você é diretamente, nunca te conheceram, não conversaram contigo, não sabem nada do seu dia a dia. Essa autoridade te dando permissão para algo é comum. Acontece muito. Fica de olho em propaganda. Toda vez que a propaganda fala assim, mas você pode, você merece, algo do tipo, é igual. É uma autoridade, naquele contexto ali, tá se colocando como uma autoridade para te dizer sobre você, sobre a sua vida. O que você pode e o que você não pode, e principalmente o que você merece. Que é distinto, né? Então, vai lá e fala assim, você merece esse negócio, né? Você merece esse doce, você merece essa comida aqui. Então, uma figura de autoridade que não deveria ser autoridade na sua vida, mas acaba sendo, de certa forma, naquele contexto ali. E você acaba caindo nessa, né? Eu conheço isso aí porque eu já li algumas propagandas do tipo, então faz parte. Uma empresa se coloca como autoridade na tua vida. Toma cuidado. Um outro ponto que o autor traz ainda sobre esse capítulo da questão da ira, né? É sobre o medo. O medo, ele fala assim, produzir o medo é uma tática. Então, alguém pode te colocar medo de propósito para te induzir a alguma coisa, né? Isso não é tão fora da casinha assim, ele dá uns exemplos ali, mas eu peguei alguns aqui que eu consegui lembrar também, né? A ideia é a seguinte, você tem que dar um comunicado, né? Uma empresa, um grupo, sabe? Alguém vai te dar um comunicado para te produzir medo. E mais do que te produzir medo, talvez ira também, te dá um culpado. Quem tá causando aquilo ali? Pode ser um grupo, pode ser uma pessoa, pode ser um indivíduo. Isso acontece bastante no mundo moderno, acho que a gente já consegue começar a pensar em alguns casos aí. É, questão de problema ambiental, com problema de animais, questão com imigração, imigração, questão com, por exemplo, sem arma nuclear, né? Alguém vai conseguir te convencer de que existe um problema, e aí você pode falar assim, não, mas o problema existe, tá aqui os dados. Beleza. Mas se você vê como que é feita a divulgação disso, é feita de tal maneira para dar medo ou produzir ira, digamos assim. Contra os imigrantes. O pessoal é contra a imigração e tudo mais. Se você começar a analisar os sentimentos que estão tentando provocar, tentem, tende a ser para medo ou ira. Repugnantes, às vezes também, depende. Então, tem que ficar esperto nisso aí, tá? Tem que ficar esperto. Eu não vou entrar em nenhum aspecto sobre se deveria ou não ter essas coisas, tá? Isso aí não vem ao caso. Mas aqui a ideia é como que estão tentando te convencer a parada. Contra ou a favor? Os dois, tá? Os dois têm manipulação sentimental, digamos assim. Medo, ira, essas coisas, elas mexem bastante nas suas ações. Como é que você age, quais são os seus julgamentos. O autor fala que quando você tá num momento de ira, você tende a ir no tipo de comportamento mais estereotipado possível, o que você mais lembra, mais determinado, mais fixo. Menos racional, digamos assim. Mais quase que como se fosse um instinto. Então você tá na ira, você faz o que você sabe fazer. Eu lembro questão de raiva, assim, eu já vi acho que era uma criança tentando colocar um objeto, aqueles brinquedos de forma, né? Então você tem um buraco e você tem um brinquedo. A ideia é você tentar acertar qual formato de qual brinquedo entra em determinado buraco. É uma questão de geométrica mesmo, pra você começar a ir entendendo esse negócio. Acho que foi isso, acho que era esse que eu vi era uma criança com um macaco que tentou a primeira vez, não conseguiu, ficou irado e ficou tentando encaixar, forçar o negócio a encaixar, mas o negócio não encaixa. É feito para não encaixar, né? É aquele comportamento assim, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você tá irado, né? Aí você fala e faz. Se alguém consegue pegar essa tua ira, produzir ela em você
com uma determinada mensagem e canalizar essa ira de uma determinada maneira, podem estar fazendo coisas que é contra os seus interesses ou ao favor do seu interesse, dependendo de como você vê a situação, mas principalmente estão te induzindo a algo. Então tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. Só recapitulando, então, esse capítulo aqui da ira, o livro é o quê? O livro é para designers projetar interfaces gráficas de aplicativos e celulares. Ou site, ou alguma coisa assim, né? Aplicativo de computador, não sei o quê. Coisas modernas. E a ideia desse livro, então, é ensinar designers a fazer esses projetos melhores. Só que para poder fazer esse projeto melhor, você tem que entender o ser humano. E como que você entende o ser humano? Bom, para entender o ser humano, vamos tentar entender o que o ser humano não pode fazer. Porque o que o ser humano não pode fazer é o que o ser humano faz. Aí o pessoal deu o trabalho de escrever sobre para não fazer. E como assim? Quem escreveu o que o ser humano não deve fazer? Né? O que o ser humano não deve fazer é porque o ser humano faz. Então, o que o ser humano não deve fazer? Ah, o ser humano não deve cometer esses pecados aqui. Esse conjunto de ações que a gente considera como pecado. Então, os 7 pecados capitais. E os 7 pecados capitais, então, falam sobre a natureza do ser humano. O que o ser humano faz? Naturalmente, o ser humano age de determinadas maneiras. Tá aqui. Então, os designers estão estudando o que o ser humano não pode fazer para tentar produzir sites, aplicativos, interações que vão te levar à tentação, né? Por isso que é o subtítulo ali do livro. Design de interação que te leva à tentação. Então, é um projeto que vai te levar à tentação. Porque naturalmente a gente faz essas coisas. Naturalmente a gente fica irado, naturalmente a gente tem medo, a gente tem isso, aquilo. Dependendo das mensagens, daquilo que a gente consome, né? E aí, se alguém consegue projetar algo para produzir isso em você, essa pessoa tem o poder sobre você para te manipular, para te induzir a algo. Aqui a ideia do aplicativo do podcast não é te dizer o que você deve ou não fazer, mas em si te mostrar o que fazem. Por isso que também a gente não faz certas discussões aqui no podcast, nesse episódio, pelo menos. Se você tem interesse em discussões um pouco mais aprofundadas em um determinado tópico, coloca um comentário aí, que daí a gente pode ver sobre, né? Então, só recapitulando o episódio de hoje. Usam o humor para tentar reduzir a tua ira, né? Naqueles que a gente vê lá no site, que quando dá problema ele coloca uma mensagenzinha bonitinha, uma figurinha e tudo mais. Pequenas mudanças te protegem a empresa contra a ira, ou o grupo. Então, em vez de fazer uma mudança tudo de uma vez na tua vida, as pessoas vão fazendo aos poucos na tua vida as mudanças, e de repente você mudou muito e você não ficou irado com isso, você não. Você é o sapo que ficou sendo cozinhado de pouquinho em pouquinho lá, na parábola do sapo, né? É, Existem os argumentos metafísicos que falam algo pra você, mas não conseguem te provar por métodos científicos, métodos analíticos. E isso acaba sendo fácil, porque daí você não precisa provar, você pode afirmar muitas e muitas coisas contra muitas e muitas pessoas, a favor de muitos outros, digamos assim. Consegue te colocar em um pensamento que é difícil de validar, ou é feito para não ser validado, tá? Então, tomar cuidado com isso. A anonimidade, ser anônimo, induz as pessoas, não induz as pessoas, mas permite as pessoas agirem de uma maneira que elas não agiriam caso elas não fossem anônimas. Isso pode ser bom, como isso pode ser muito ruim, tá? No final das contas, tem nicho pra tudo nessa vida, né? Então, ficar de olho. A figura de autoridade faz as pessoas se desassociarem moralmente. Então, se uma pessoa com autoridade, ou uma autoridade percebida, não precisa nem ser real, não precisa nem ser um doutor de verdade. Se você acha que aquela pessoa é um doutor, uma doutora, você atribui uma autoridade para essa pessoa e você acaba dissociando-se moralmente de suas ações. Você faz coisas que você não faria normalmente. De uma maneira geral, tá? Que nem a gente viu o caso lá do grupo, das pessoas que dava choque e tudo mais, né? Essas pessoas de autoridade também têm uma questão de marketing. Então, você atribui um valor para esse indivíduo que está falando com um jaleco, alguma coisa, e você acha que essa pessoa é um médico de verdade, alguma coisa, e você atribui um valor moral para essa pessoa, uma autoridade, alguém respeitável, e aí você ouve o que essa pessoa está te vendendo ali, né? Então, ficar de olho nisso. Tomar cuidado. Mesmo que a pessoa fosse realmente um médico. Produzir o medo, então, é uma tática. Tem um grupo que é projetado, tem falas, tem discussões que são feitas projetadas para te dar medo, né? Fazer você ficar desconfortável, ficar com medo, e em cima desse medo tomar uma ação. Que daí eles colocam o medo, eles colocam o que seria a solução, a pessoa que está causando, o grupo que está causando, qual é a empresa. Eles definem quem é o vilão da história e definem aqui para você a história. Coloca a história e quem é o problema. Então, se você sabe o problema, você sabe quais são as ações que tem que tomar. Isso aqui tudo é induzido. Toma cuidado com isso.
Então, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado se você chegou até aqui. Compartilhe também se você achou esse episódio importante aí pra você. Muito obrigado. Nos vemos até a próxima. Tchau.